Ao vivo. Pronto, agora sim. Beleza, boa noite a todo mundo. Eu sou Francisco Lion, coordenador do Livres aqui em Pernambuco, e hoje a gente traz esse debate, é um debate importante nesse momento de pandemia, mas também no momento do ano que a gente vive. Para a gente falar um pouco do cenário de Pernambuco, cenário da economia do estado de Pernambuco nesse momento. Então a gente traz três figuras conhecidas de muitos liberais de Pernambuco, três figuras já que circulam entre a gente, para a gente debater um pouco e entender o cenário, os rumos, o futuro de Pernambuco, economicamente falando. Então a gente vai contar hoje com o Matheus Fernandes, com o professor Écio Costa e com o Pedro Neves. Matheus, tá contigo, a bola é tua, nosso líder querido. Vamos nessa. Muito obrigado, Francisco. Para mim uma honra estar participando desse evento com vocês. E, assim, de antemão, agradecer também o pessoal do Livres, né, do qual essa imensa oportunidade que tem nos dado para debater um tema tão importante, né, para esse momento que a gente vive e passa no nosso estado. Acho que é global, né, no planeta inteiro como um todo, mas os desafios econômicos para o nosso estado sempre foi algo de chamar muita atenção, né? E para esse debate, para esse bate-papo, eu chamei duas pessoas de uma relevância muito grande, inclusive são companheiros, né, de comentários econômicos nas suas respectivas colunas na Rádio CBN, Pedrinho lá em Caruaru, Écio em Recife. Começando por Pedrinho, que é mais novo. Pedro é economista, consultor na PH Neves e da SG Capital Alagoas. Ele também, como eu já falei, comentarista econômico na Rádio CBN e também emos na TV Asa Branca, tá? Ele já tinha aparições mais frequentes na Asa Branca, agora está tendo um quadro por lá. E também temos a oportunidade também de conversar com o professor Écio Costa, ele que é professor associado da UFPR, a Universidade Federal de Pernambuco, sócio fundador da SEDES Consultoria e Planejamento, colunista também da CBN, essa aqui uma rádio muito conhecida, muito conceituada, que é do Grupo Globo, a CBN Recife, e do Diário de Pernambuco. Tá? Ele é mestre de PhD em Economia pela Universidade da Geórgia. Hoje, um dos temas, acho que para o país, mas de forma mais setorizada para o nosso Estado, o desafio é como a gente pode se defender no momento agora, né? Quais são os dados que a gente tem que avaliar, tanto quem tem seu pequeno negócio ou suas finanças pessoais, enfim, de maneira geral, está sendo afetado muito pela perca de renda, né, durante essa pandemia, e como é que a gente enxerga uma luz no fim do túnel e, assim, como é que a gente coloca a pilha durante essa travessia tão difícil para que a luz comece a abrir um pouquinho o caminho para a gente e que a gente possa, de fato, vislumbrar um futuro melhor e até talvez, sei lá, ter uma sacada genial, não sei, os economistas, que eu sou em formação, eu já tenho dois grandes aqui conceituados já em postos elevados, como é que a gente pode fazer um desenho, um panorama, olhar para o futuro de uma perspectiva honesta, correta, mas, de fato, trazendo talvez um dado relevante para que a gente saiba conduzir e chegar num lugar melhor, talvez no próximo ano, no segundo semestre desse ano de 2021. Acho que a gente pode começar com o professor Écio e, em seguida, Pedro. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Bem, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né, para estar participando hoje com vocês, com o colega de CBN, né, Pedro, com o Matheus, né, com o Chico também aí no comando do Livres e também hoje à noite. E veja, a primeira coisa que você perguntou foi sobre a luz no fim do túnel, né? Sim, existe luz no fim do túnel, tá? Eu gosto muito de comparar o que estava acontecendo há um ano atrás, né, no mês de maio, de junho, para o que a gente está vivendo agora. Ali não tinha luz no fim do túnel, tá? Ali você não tinha vacina nenhuma, né, e você tinha muitas incertezas de para onde que essa pandemia iria nos levar, né? Então, claro, são quase 500 mil mortes de lá para cá, né, mas já temos
diversas vacinas, umas mais eficazes do que outras, mas que já estão sendo aplicadas. Temos aí uma população brasileira com 25% mais ou menos de primeira dose já no braço, né? Inclusive eu já tomei minha primeira dose também como professor, e então você chega à conclusão que sim, há uma luz no fim do túnel. Só que aí a questão é o quão distante está esse túnel, né? O fim dele para a gente, porque isso tudo depende desse ritmo de vacinação. Enquanto a gente tem uma vacinação muito lenta, o túnel fica mais distante e as dificuldades terminam sendo maiores, né, do que se você consegue acelerar esse ritmo de vacinação. Tá? Então, assim, a minha grande preocupação é que esse ritmo seja realmente acelerado para que você possa salvar não só mais vidas, como também salvar mais empregos, mais empresas, né, e fazer com que a economia volte a crescer. Tá? Hoje, por exemplo, saiu um dado muito importante, que foi o desempenho do setor de serviços para o mês de abril, né? E ele apresentou um número positivo, né, acima das expectativas, um crescimento de 0,7%. Até comentando com o Aldo, né, no horário lá da minha coluna, aí Aldo disse, foi pouquinho, né, mas é uma coisa, tal. Eu disse, não, Aldo, primeiro que 0,7% foi acima das expectativas do mercado, né, que era de 0,4%, se não me engano, e o setor de serviços ele representa mais de 70% do PIB em Pernambuco e no Brasil. Então, você ter, num mês, um crescimento de 0,7% é muito importante. E aí, qual é a relação? A gente vai olhar o mês de abril, em muitos lugares do Brasil, as restrições sociais diminuíram nesse mês. Tá? Então, isso permitiu que o setor de serviços retomasse a sua atividade. E há uma relação muito forte entre a retomada da economia do setor de serviços com o isolamento social. E a inversa. Quanto mais isolado, mais o setor de serviços sofre, porque o setor de serviços é inerente nele essa relação social entre as pessoas. Tá? Então, você vai abrir a economia toda e deixar as pessoas nas ruas e permitir o contato social, bem, esse é o ideal, mas para que isso aconteça, você precisa de vacinação num percentual bem mais elevado do que o que temos hoje. Estamos aí em 25%, né, e se fala algo em torno de 50%, ou mais que 50%, para que você comece a soltar realmente de forma mais aberta, né, a economia. Tá? E aí é um longo caminho ainda pela frente. Mas aí, quando a gente vai ver a questão da distribuição de vacinas e a efetividade dessa vacinação, é onde tem uma crítica minha também, né, que eu acredito que a gente já deveria ter diminuído bastante as regras, né, os grupos, as faixas etárias, né, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Porque também há uma dificuldade muito grande do convencimento das pessoas em irem se vacinar. E não é só aqui no Brasil, não. Veja o exemplo lá nos Estados Unidos. Tem vacina boiando lá, sobrando lá, e pessoas dizendo, eu não vou me vacinar. Então, isso não é só lá, isso aqui também acontece. Certo? Então, eu acho que a gente precisa acelerar mais esse ritmo para que, como eu disse, esse túnel ele se encurte e aí você consiga salvar mais vidas, mais empresas e mais empregos. Tá? Até lá, a gente tem que estar continuamente se readaptando, se reorganizando, tentando pegar esses programas que o governo federal está reeditando, né? Como você tem o BEM, né? O Programa de Manutenção de Emprego e Renda, tem o PRONAMP, que até agora foi sancionado, mas não chegou na ponta, né? Está faltando a Caixa e os demais bancos disponibilizarem esses recursos e cortar custos enquanto você pode se reinventar para poder
encontrar outros canais de venda, né, vendas online, vendas com delivery. Por exemplo, o Dia dos Namorados, amanhã, e o comércio fechado, né? Como é que isso vai funcionar, né? Então, qual o prejuízo que essas empresas não tiveram por conta disso? Bares, restaurantes, tudo somente no delivery. É bem complicado. Então, como eu disse, é um contexto complexo que a vacinação, muita gente diz, a vacinação não faz efeito. Não, a vacinação é o principal componente para a retomada da nossa economia. Não tem outra saída. Pois é, um dos componentes que o senhor vinha falando, que talvez tenha tido um pouco do alívio, né, que emprega milhares nesse país, país afora, é o setor que a gente estava observando hoje, na sua coluna, de serviços prestados às famílias, né, que talvez seja o que mais sofre e tem um percentual muito razoável, né, de importância dentro do cálculo da prestação de serviços, né, da formação do PIB para o Brasil, de forma geral, e para Pernambuco. Então, acredito que deve ser da mesma forma, né? Porque, de fato, pega um pouco, acredito, da informalidade ali também, e principalmente dos pequenos e microempreendedores, que é a formação, acho que, de capital e de geração de renda, que é maior, né? Principalmente nesses momentos em que as pessoas precisam prover seu sustento de uma maneira, acho que até mais criativa possível, né? E como é que o senhor enxerga assim essa pequena evolução, na verdade 9,3%, se não me engano, uma evolução até razoável, mas para trás a gente sabe que ainda está muito longe de retornar ao período pré-pandemia, mas há uma perspectiva de uma retomada mais gradual poder melhorar esse setor? O setor de serviços é o que mais está oscilando. E é o setor que não consegue se recuperar, não conseguiu ainda se recuperar ao nível pré-pandemia. A agropecuária não soube o que era pandemia, a indústria, né, já se recuperou, e, para você ter uma ideia, no mês passado, no mês de março, o setor de serviços caiu mais de 3%, certo? Então, mesmo com essa elevação de 0,7 agora, e de um crescimento de 3,6 esse ano, a gente ainda não conseguiu se recuperar ao nível pré-pandemia. Tá? Então, quando você olha esse segmento que é serviços prestados às famílias, lá dentro tem bares e restaurantes, né? Que está tudo fechado agora nesse feriado, mas no mês de abril teve uma relativa abertura, e aí você teve o crescimento do setor como um todo, como você mencionou, de mais de 9%. Né? Tem serviços de autônomos, né, que são prestados às famílias, e aí é onde tem essa interação entre o tomador e o prestador de serviço. Tá? Quando você tem mais restrições, esse serviço deixa de existir. Certo? Então, o cuidado ele tem que ser muito importante, muito direcionado para esse setor da economia. A gente viu muitos programas, agora a vacinação, por exemplo, agora, ela está sendo, inclusive, direcionada para os trabalhadores da indústria, né? Mas, em alguns lugares, a indústria não é tão representativa assim como o setor de serviços, né? E aí, nas restrições que a gente vê, que são impostas, a indústria ela continua funcionando, mas o setor de serviços para, né? Você tem, como eu disse, shopping centers fechando, o comércio de rua também fechando, só fica aberto aquele que é extremamente essencial. Então, há inclusive críticas que poderiam ser feitas de por que não temos um rodízio, né? Porque é aquela coisa, né, falando bem abertamente, só quem está levando porrada é o setor de serviços, né? A indústria ela está recebendo muito benefício em termos de priorização. O agronegócio, como eu já disse, não tem interferências, e o setor de serviços é quem mais sofre. Tá? Então, assim, é preocupante, e a retomada mais forte... um fato muito importante: o desemprego está no nível recorde
por conta que o setor de serviços não consegue se recuperar. A maior parte do trabalho, da mão de obra contratada de maneira informal, está dentro do setor de serviços. Certo? Então, você fica nesse abre e fecha com o setor de serviços, não se contrata, né? E aí os trabalhadores informais são diretamente prejudicados por conta disso. Tá? Então, assim, como eu disse, minha grande preocupação é com esse setor, né, e com a recuperação, né, que a gente precisa ver como que vai acontecer à medida que você tem uma vacinação no ritmo mais forte. Exato. Pessoal, as perguntas eu estou recebendo aqui, mas no final eu vou fazer elas, tá? Vou selecionar algumas delas, não dá para fazer todas, mas vou tentar fazer o máximo possível para que tanto o professor S quanto o Pedro possa ajudar a responder. Bom, eu queria falar com o Pedro agora. Pedro, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Écio, Francisco. Né? É um prazer estar aqui com o pessoal do Livres. Né? Tive o prazer de participar da fundação do Livres. Passei um tempo afastado nas obrigações profissionais, mas é bom voltar, contribuir de outra forma agora. Com certeza. Não sei se Pedro nos ouve. Acho que... Não sei se... Deixa eu ver. Está nos ouvindo, Pedro? Estou ouvindo. Deu uma travada aqui, mas estou ouvindo perfeitamente. Pronto. Eu vou adiantar aqui enquanto estabiliza. Acho que voltou. O professor falou num assunto muito importante, que é a questão do emprego, né? O pessoal também tinha comentado, eu vi aqui no chat, e a gente bateu um papo outro dia com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Caruaru, André Teixeira Filho, e a gente falou, inclusive, no seu nome, que convive no meio econômico de Caruaru e faz análises muito precisas sobre o ambiente econômico de Caruaru. Mas um dado que chamou a atenção sobre a tua região, inclusive, são os empregos. No primeiro trimestre do ano, Caruaru apresentou saldo positivo em relação aos empregos. E assim, foi de maneira, para mim, que uma das coisas que mais me pega dentro do curso de economia, e enfim, acho que para os economistas que avaliam esse setor da geração de emprego, é quando é bom, quando ele é de fato diversificado, né? E a geração de emprego em Caruaru, que ficou positiva, se deu através da indústria, pelos empregos formais, mas foi diversificada, né? Não ficou presa não somente ao comércio, enfim, ela teve uma dimensão maior e pôde, assim, num momento difícil, responder de forma positiva. Como é que tu vê, quais são as influências que o poder público pode tomar, as decisões que ele pode fazer para que as coisas não sejam dificultadas, mas, de fato, protegendo a saúde das pessoas, mas também diminuindo o impacto negativo na economia, como tem sido, talvez, apresentado com esse saldo positivo em Caruaru? Então, de fato, a gente tem alguns dados positivos, né, na economia, não só de Caruaru, mas da região, né, região agreste, região central, meridional também, tem uma similaridade na economia. A gente vê que Caruaru está com uma economia muito mais diversificada do que há 10, 15 anos atrás, que se concentrava muito na indústria de confecção, têxtil, né, e no comércio varejista, mas hoje a gente já tem uma diversificação maior, outras indústrias. O setor agro vem perdendo espaço na cidade, vem ganhando em outras regiões, como São Bento do Una, que é próximo, mas em Caruaru perdeu espaço, e a indústria e o setor de serviços vem competindo, né? O setor de serviços hoje tem 63% aproximadamente do PIB de Caruaru, e os outros municípios vão seguir nessa linha também. Então, isso é bom porque dá diversidade, né? Diversifica, traz dinâmica também à economia, e é importante. E a indústria, o setor de serviços e comércio, eles estão muito ligados um entre o outro, né? Porque a gente tem uma indústria de confecção que abastece o comércio varejista, né? E assim segue adiante. Mas só puxando também com o link aí com o que o Écio e vocês estavam conversando, né, a respeito do setor de serviços que avançou, e avançou mesmo diante da pandemia,
Na região agreste, esse avanço ele é muito mais comemorado, né? Para muita gente, 0,7 não é muito, mas é muito, se a gente fizer essa comparação com o cenário. E aqui a gente está sofrendo, né? A região metropolitana está sem o comércio aberto amanhã, a gente está sem o comércio aberto no geral faz 15 dias. Né? Estamos com restrição total há 15 dias, é a segunda praticamente, porque a gente teve uma em abril, de 15 dias aproximadamente também, foi muito severa, mas 15 dias agora. Há uma certa inquietação por parte dos empresários, principalmente porque é difícil você conseguir aceitar, né, esse tipo de restrição, quando praticamente é uniforme a questão da contaminação, mas a região agreste há um sentimento de punição, então é difícil você entender isso, mas aos trancos e barrancos a economia vem dando os seus suspiros, e eu me sinto otimista quanto ao futuro, tanto pela vacinação, quanto pela capacidade da região, né, em empreender. Quando a gente tem a reabertura da economia, tem uma reação muito forte, mesmo sendo difícil para o setor de serviços. Você vê, por exemplo, restaurantes, né? Se você queria comer um hambúrguer na quarta-feira, reabre a economia na segunda, você não vai voltar lá para comer aquele hambúrguer, né? Se for uma loja, um produto, por exemplo, Dia dos Namorados, passou o Dia dos Namorados, você não volta lá para comprar, possivelmente. Então, fica difícil essa retomada, mas mesmo assim a gente vê ainda uma capacidade muito interessante dos empreendedores em se adaptarem nesse cenário tão adverso. Mas, pensando um pouco mais à frente, tentando enfrentar o desafio pós-pandemia, né, de vacinação, pelo menos aí eu acho que se a gente chegar em 40%, 50%, vai ser um alívio muito significativo. Eu acho que a economia do interior ela tem a capacidade de dar uma atração muito grande para o Estado, né? Não só o Agreste, mas a região do Sertão também. Petrolina é uma cidade que vem se destacando muito, porque, como bem disse Écio, o agro não sentiu crise, né? E Petrolina tem essa força do agro. Então, somada com a região agreste, eu acho que pode dar uma atração muito interessante na economia do Estado, né? Quando a gente soma com Zona da Mata, região metropolitana, a indústria, né, mais pesada que se encontra em Recife e adjacências. Então, acho que Pernambuco pode enfrentar um novo momento, um momento muito interessante daqui para frente, porque vai contar com 3 grandes regiões, cada uma com sua força, para ajudar o Estado a crescer. Só que aquilo mesmo que vale para a gente quando analisa o ambiente federal, né, que a gente tem incertezas, principalmente as incertezas políticas, no Estado a gente também tem essas mesmas incertezas, algumas até um pouco mais vulneráveis do ponto de vista de ordem fiscal, capacidade de investimento do poder público estadual, né? A gente sabe que vem aí aos trancos e barrancos, há uma dificuldade ideológica, né? Eu acho que o Livres, inclusive, tenta quebrar um pouquinho com o martelinho essas ideias, porque a gente precisa que o Estado também tenha uma capacidade de fazer a sua parte, né, que são aqueles serviços essenciais, infraestrutura, educação, saúde, segurança, e que a gente sabe que com insolvência das contas públicas isso vai ficando muito difícil. Mas caso isso se ajuste, né, caso a gente consiga um vento muito favorável naqueles que comandam a política pública do Estado, e somando aí as 3 forças, as 3 regiões, eu acho que Pernambuco pode voltar a ter um desempenho muito interessante, porque a verdade é que Pernambuco perdeu espaço aí para o Ceará, e não vou nem contar a Bahia, porque estamos bem atrasados em relação a eles. Exato. Só para contextualizar o que o Pedro falou, e ele apontou bem, o comércio, o setor de serviços, né, e a indústria foram responsáveis, comércio e os serviços por 208 empregos, isso é o mês de março, tá? Não, acredito que seja no total. A indústria, 141 empregos formais no primeiro trimestre de 2021 lá em Caruaru. Uma das coisas que ficou claro também é que foi saldo positivo sequencial, tá? Em março fechou com 349 postos positivos, deixa eu ver, janeiro 217, fevereiro 552. E assim, todos esses meses, acredito que fevereiro tem um salto maior porque a gente teve, de fato, uma diminuição das restrições.
mas todos esses meses tiveram algum nível de restrição. E a diversificação, de fato, tem sido um ponto positivo. Mas tocar os dois em um ponto que eu gostaria de trazer para o debate, que é, de fato, o papel do Estado na reconstrução da formação de riqueza do PIB pernambucano, né? E como é que a gente pode observar também, de forma geral. Você falou uma coisa que me pega muito, principalmente para a minha região, que é Garanhuns, que é uma cidade que chove muito, tem muito acesso à água, mas o agro não é tão forte. E ele é exatamente muito parecido com o desenho do PIB do Estado e parecido com o PIB de Caruaru. É ínfimo, se não me engano, não chega a 5% o agro em Garanhuns, mesmo tendo uma água em abundância, tendo capital humano para desenvolver o setor. Nós temos uma faculdade que produz engenheiros agrônomos todos os anos. A Caruaru também, acho que acredito que tem o curso de agronomia. Recife nem se fala. Por que o agro do nosso estado, apesar de Pernambuco não ser um dos estados que sofre com seca em Pernambuco, ou com seca no Nordeste, no caso, a gente vê o agro ser forte lá no sertão, muito por conta do Rio São Francisco também, mas eu não vejo essa seca tão forte, por exemplo, na região do Agreste, de forma geral. Acredito até que esse inverno tem sido muito forte. O que está faltando? A política pública ser desenhada para que a gente tenha um espaço maior no PIB de Pernambuco para o agronegócio. A gente tem Banco do Nordeste, que ajuda a desenvolver políticas públicas nesse sentido, crédito suficiente para esse sentido, mas a gente acaba vendo mais o fomento da agricultura mais familiar ou algo menor, não muito a longo prazo. O que pode ser feito? Acho que podemos começar com o professor, que pode falar até um pouco da questão da Master Boi, que acaba de chegar aqui na região do Agreste, já quase na zona da mata, mas ali ainda é Agreste. A gente pode olhar também, a gente estava falando em off antes, o crescimento do PIB de São Bento, São Bento do Una, que vive muito do setor de comercialização de aves, né? A gente pode dar uma olhada nesse segmento, né? Como é que pode ser feito isso para que Pernambuco tenha uma maior participação, tanto na política pública e na questão do crédito, num desenho mais macro, né? Mais alongado, de longo prazo. Professor Écio, e em seguida Pedro pode falar também. Veja, respondendo assim conceitualmente a sua questão, a sua pergunta com relação ao agro, anos atrás eu fiz um estudo, eu fiz a primeira matriz de insumo-produto daqui do estado de Pernambuco, logo quando eu voltei dos Estados Unidos. Foi um trabalho feito para a FIEP, para o SEBRAE, e essa matriz ela permite você fazer muitas atividades interessantes, muitos trabalhos interessantes a partir dela. E uma dessas atividades que eu pude fazer foi, porque quando você vai olhar a composição do PIB pernambucano, ele é tipo 70 e poucos por cento de serviços, 20 e poucos por cento de indústria, e quando sobra mais ou menos uns 5, 6% de agropecuária. Só que isso, de certa forma, é injusto, porque agropecuária não é agronegócio. Agropecuária é apenas a produção agrícola e pecuária. Então, o exemplo que você mencionou, Master Boi. Master Boi vai trazer um impacto significativo na economia pernambucana, na região do Agreste, depois esse impacto vai aumentar, mas a contribuição para o PIB da Master Boi vai ser uma contribuição para o PIB industrial e não para o PIB pecuário, porque eles não estão produzindo gado, eles estão processando esse gado. A mesma coisa se repete com a cana-de-açúcar, o açúcar e o etanol. Então, produção de cana-de-açúcar é uma produção agrícola, está lá no PIB agropecuário, e a indústria de açúcar e de etanol está dentro do setor industrial. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha todos esses dados,
de todas essas cadeias produtivas e as conexões entre si, e inclusive os serviços prestados, né, para a agropecuária. E aí eu saí recalculando a distribuição do PIB do que a gente chamou de complexo agroindustrial, né, ou seja, do agronegócio. E aí essa participação do PIB foi de 25% para, aliás, desculpe, de 5% para 25%, certo? Multiplicou por 5, tá? Então, assim, é uma relevância bem maior, porque aí você está levando em consideração a cadeia produtiva, você não está olhando só a produção agrícola ou pecuária, certo? Um outro fator importante é que, apesar de nosso estado ser comprido, né, ele tem ali várias realidades climáticas e é muito diferente de um cerrado, né, lá do centro-oeste, né, de uma região norte ali de Maranhão, do Pará, que eu, inclusive, eu fiz o plano de negócios da Masterboy, né, para se instalar em Canhotinho, e para fazer esse plano de negócios, eu fui visitar duas plantas deles, lá no Tocantins e no Pará. E você dirige por horas e horas e horas de campos e campos onde está se produzindo gado. É uma outra realidade, é uma extensão territorial muito maior, de onde você tem basicamente o agronegócio rodando, né, a produção agrícola, pecuária, e algumas indústrias relacionadas a isso. E o setor de serviços eu chegava nas cidades, os hotéis eram muito precários, né, os restaurantes muito precários, uma realidade totalmente diferente do que a gente vê aqui. O setor de serviços ele é muito mais representativo no estado de Pernambuco, porque é muito mais desenvolvido do que nessas regiões que eu mencionei. Então, assim, são realidades econômicas bem diferentes. Nós não temos essa extensão territorial significativa para se comparar com esses outros estados, mas isso não é ruim, né? Pelo contrário, você tem alguns países que eles vão migrando, né, do setor industrial para o setor de serviços. E no setor industrial e de serviços é onde você tem, inclusive, remunerações mais elevadas, né, do que na agricultura, por exemplo. Tá? Então, não é de todo ruim. A única questão é que você precisa estar sempre atraindo investimentos para aqui, para o estado de Pernambuco, né, como esse que a gente viu essa semana da farmacêutica, que está indo lá para a Suape, o da Masterboy, que você mencionou, que está indo para Canhotinho, o do hidrogênio verde, né, que está indo também para a Suape, de várias plantas de energia solar que estão também se instalando aqui. Então, tem que ter como eu diria, essa forma de você atrair investimentos, né, ser hábil na condução da atração de novos investimentos e, internamente, não ser burocrata, né, você reduzir a burocracia. Eu faço parte do Comitê de Desburocratização do LIDE Pernambuco, onde a gente conduziu uma pesquisa com quase 200 empresários daqui do estado de Pernambuco, e eles fizeram um ranking lá, né, apontaram quais instituições são mais burocráticas aqui no estado de Pernambuco. E isso serve como um arcabouço, né, um levantamento do status quo, para a gente saber que instituições podem melhorar para melhorar o ambiente de negócios aqui do estado de Pernambuco. Então, esses são alguns diferenciais que precisam ser trabalhados, né, para que você possa, a partir daí, trazer mais investimentos para cá e investimentos em diversos segmentos. O setor agrícola é importante, é relevante, né, mas quando você coloca a agroindústria, talvez seja ainda mais relevante que o setor agrícola por si só, tá certo? Então, assim, eu comecei na agropecuária, terminei na burocratização, mas é porque tudo tem uma certa relação de um com o outro, né? Verdade. Pedro?
Eu vou nessa mesma linha do professor S, né, que a gente tem essa diversidade, a gente tem. Muitas vezes a gente fica um pouco inquieto porque a gente vê o setor agropecuário crescendo e aí a gente vira a menina dos olhos, né? Todo mundo quer ser do agro, todo mundo quer ser a região ali do Centro-Oeste, do Mato Grosso, porque a gente vê eles puxando o PIB de certa forma. Mas eu acredito muito naquela ideia do Douglas North, né, de que a gente tem que buscar as vocações econômicas da nossa região. E a gente tem, dentro das vocações aqui, o setor de serviços predomina, né? A gente tem essa parte aí do agronegócio, né, de uma indústria também menor, não uma indústria pesada, mas que contribuem para a nossa economia. Eu sinto que, às vezes, o debate político, muitas vezes, eles tentam demonizar o setor de serviços, né? O setor de serviços fosse algo muito ruim, mas, pelo contrário, eu acho que é um setor que traz uma mão de obra qualificada, né, traz, dependendo do setor de serviços, das atividades especificamente, são setores que contribuem muito para a tecnologia, para a inovação, para a produtividade, assim como o setor agro fez, né? O setor agro contribuiu muito para a produtividade, para a inovação. Inclusive, o setor agro já foi o demônio em outras épocas, né? Em épocas, por exemplo, quando a gente tinha a Sudene muito mais forte, se tentou muito, né, e conseguiu, em certa medida, a industrialização, e o culpado sempre era o setor agro. Mas desde que o setor agro, de lá para cá, contribuiu muito também para a inovação e produtividade do país. Então, acho que não tem um setor ruim, né? O que tem é que, se o setor, que é o setor de vocação daquela determinada região, ele não está indo bem por algum motivo específico, como, por exemplo, a burocratização, que você comentou, ou algum entrave trazido pelo o poder público, né, que esteja atrapalhando aquela atividade, aquele setor econômico. Então, a preocupação é essa, né? É tentar encontrar quais são os gargalos desses setores, dessas atividades econômicas, e tentar deixar eles livres, né, fazerem o seu trabalho. A gente tem, por exemplo, cidades como Toritama, ou como Santa Cruz mesmo, mas Toritama tem um peso maior, é muito concentrado na indústria de confecção, né? Mas traz benefícios importantes para o município, né? O município era praticamente uma cidade, né, sem nenhum tipo de recurso natural interessante, e hoje, se você vai em Toritama, claro, tem diversos problemas sociais que são causados pelo crescimento, inclusive, populacional, mas é uma cidade que tem renda, uma renda per capita muito interessante, tem uma informalidade também, mas tem uma qualidade de vida que talvez não tivesse no passado. Trago aí para um setor, para uma atividade econômica. Então, o importante é isso, é a gente tentar analisar quais são os gargalos de cada setor, de cada atividade, e entendendo que cada região vai ter sua vocação, né? Por exemplo, aqui em Caruaru não vai ter uma vocação, talvez, para o setor agro, mas já mais próximo, né, Bonito, Camusim, tem ali uma vocação agro muito interessante, que estão, inclusive, nesse processo de entrarem num beneficiamento, né, de uma industrialização, né, até de produtos que a gente não imaginava há alguns anos atrás. Você tem macaxeira e inhame hoje, que já são industrializados de certa forma, vão para o supermercado congelado, cortado, enfim, são evoluções, né, que essas regiões vão tendo. Mas entender que não dá para a gente ter o mesmo resultado que Petrolina tem produzindo uva ou produzindo qualquer outro produto daquele, do mesmo jeito que a gente talvez não tenha a mesma indústria que Recife, né, e que outras regiões. É entender isso, entender que cada vocação vai se prevalecendo. E o poder público é não atrapalhar com burocracia, né? Muitas vezes tentar direcionar pode causar desequilíbrios, né, digamos assim, naturais que existiriam na economia. E aí o cuidado talvez seja esse, a gente prezar por esse bom ambiente de negócios, para que as atividades por si só elas vão melhorando. Mas claro que outras ferramentas, instrumentos públicos podem ser introduzidos, como, por exemplo, o Banco do Nordeste, né, um importante agente, né, algumas linhas de incentivo são interessantes. Não estou descartando nenhuma possibilidade, mas ter o cuidado para que isso também não seja uma forçação de barra, digamos assim, para tentar levantar uma atividade, um setor, sem necessariamente ali existir uma vocação. Entendi. E falando em vocação, eu que já morei um certo período da minha vida em Caruaru, durante mais ou menos um ano e pouquinho,
gosto muito da cidade. E quando você chega em Caruaru, você percebe que a veia empreendedora do pessoal, de fato, é muito forte. Não tem para onde correr. As pessoas têm até histórias semelhantes. Muita gente chega com pouco recurso e acaba pensando de alguma forma de criar o seu negócio e acaba se desenvolvendo. E tem um dos maiores polos de negócios, que é a Feira da Suanca, né? Que desenvolve riqueza para o município e para o estado de maneira geral. Acredito que seja uma das maiores feiras do país da América Latina. E a gente teve a notícia, né, muito importante, que provavelmente deve ter sido um dos pontos muito que contribuem para a formação do PIB do nosso estado, que foi o Delivery Sulanca. Ele, nesta última segunda-feira, dia 7 agora, ele gerou 14 milhões em receita. Foi negociado 14 milhões lá na Feira da Sulanca. Na semana passada já havia negociado em torno de 7 milhões. O balanço revela que mais ou menos 2.000 veículos dos feirantes compareceram ao local, entregando a outros 130 veículos de compradores e excursionistas, né? Como é que tem sido esse trabalho aí, Pedro? Como é que o poder público tem sido parceiro no momento tão complicado da pandemia, de ajudar, de fato, que é o setor de comércio, varejista, enfim, setor de serviços, e até, não sei se todos são formalizados, mas de forma de gerar renda mesmo, né? Que a queda da renda das famílias tem sido muito grande, né? E se nada for feito, nem pelo poder público, ou tampouco pelo poder privado, pelo capital privado, as coisas vão ser complicadas, né? Como é que tu tem visto isso aí sentido na pele, na capital do Agreste? Então, a feira daqui, né, que a gente chama popularmente de Feira da Sulanca, ela ela não tem tanta aquela característica de feira como tinha no início, não é como uma feira como a gente conhece popularmente. Ela tem uma dinâmica muito interessante, né? Ela se mistura com o comércio, né? Ela vira uma 25 de março com um pouco de Brás, então tem um pouco disso. Caruaru, ela é uma cidade que a feira deixou de ser o mais importante hoje, ela é a cereja do bolo, né? O que é mais importante é o comércio e a indústria que está por trás, mas cidades como Toritama e Santa Cruz, as feiras têm um peso muito, muito grande, né? Uma dimensão, uma estrutura muito importante. E aí, nas restrições, né, com as restrições que houveram, que fecharam as feiras, né, não só a de Caruaru, mas as outras cidades, só para dar uma dimensão, são 15 cidades que fazem parte do polo. Né, Caruaru, Santa Cruz e Toritama são as principais, mas você tem várias que são cidades que têm indústrias que produzem e vão comercializar nessas feiras, tá? São Caetano, Surubim, né, Cupira, diversas outras cidades. E aí essas cidades sofreram com a restrição e todas as demais também sofreram. Mas se percebeu que as feiras, elas não acontecem justamente como a gente imagina, que eu vou na feira, vou comprar aqui uma camisa para mim. Não. A feira, ela acontece apenas como um espaço de entrega, né, como se fosse um centro logístico. As negociações, elas são feitas em boa parte digitalmente, virtualmente, né? Você tem a Feira de Caruaru hoje, ela conta com 12 estados, praticamente, compradores, né? Mais de 180 cidades compradoras no Brasil. E as compras já são feitas virtualmente, já eram. Então, você vinha aqui simplesmente buscar. E aí, nessa busca, claro que o comerciante ele sempre tenta acrescentar alguma coisa a mais. Estou dizendo até com um pouco mais de conhecimento recentemente, porque estive envolvido com esse Delivery Sulanca, que foi uma estrutura montada pela prefeitura, junto com uma empresa privada, que é o Polo Comercial, para que os comerciantes não deixassem de vender, né? Então, eles faziam aí sua comercialização virtual e tinham esse espaço para simplesmente fazer a entrega. A gente fez um cálculo lá de estimativa para fazer essas mensurações aí que você apontou no começo, e a gente foi descobrindo isso, né, que eles já tinham essa virtualização comercial. Eles precisam de um ponto para fazer a logística. Mas, claro, eles gostam daquele ambiente da feira, porque ele gera outras oportunidades, né? Você aumenta o seu portfólio de clientes, você otimiza as sobras da produção que estão ali, você tenta liquidar uma certa feira. Então, a feira tem essa importância e é algo cultural,
tá? Tem esse componente cultural muito enraizado. O comerciante, ele gosta daquela movimentação, né? daquela coisa ali, eles se sentem parte daquilo ali. E isso até está no DNA de todos os municípios aqui. Você conversa com as pessoas, eles têm esse DNA de feira, né? De não sair de casa para não deixar de fazer uma venda. É difícil você conversar com a pessoa da região e não sair ou sem comprar ou sem vender nada. É muito difícil isso. Mas eu acho que é uma evolução. A gente até tem ouvido alguns gestores públicos, né? Há sempre uma discussão, se tira a feira de um canto, bota em outro. Talvez a feira ela transcenda, né? Saia dessa questão física e vire algo mais digital, mas claro, isso tem um tempo de maturidade muito maior. E esses valores que a gente tem, eles são subestimados, tá? Porque há uma informalidade muito grande, então a expectativa é que tenha talvez até 3 vezes mais. Existe um estudo aqui do Sebrae, junto com a prefeitura, de que é até 4 vezes maior esses valores aí que a gente tem hoje. Mas já dão uma dimensão, né? Você tem aí, pode ter um potencial de 50 milhões de reais negociado a cada segunda-feira em cada município, né? Então, se você tem 3 feiras, você tem 150 milhões de reais por final de semana. Dado o tamanho desses municípios, é um volume considerável. Interessante. Professor, o senhor vinha falando de uma outra parte do PIB também, que é o setor de indústria. O setor da indústria, na verdade, o Nordeste tem se tornado atrativo, né? A CNI divulgou, eu acompanhei na sua coluna, que o Sul e o Nordeste têm se tornado atrativos para o setor da indústria. Apesar que ainda 80% da indústria se encontra no Sul e Sudeste, o Nordeste tem começado a abocanhar uma fatia relevante para esses segmentos, né? Que até para tirar benefício, por exemplo, como o senhor citou da indústria farmacêutica, acredito eu que ontem, não sei, se não me engano, que foi a Blau Farmacêutica, que vai mover algumas coisas da sua indústria para a Suape, e outros segmentos também têm feito o mesmo caminho, né? Migrado do Sul e Sudeste para o Nordeste. Como é que o senhor tem acompanhado isso? Quais são os pontos que Pernambuco pode se beneficiar dessa maneira? Qual é a política pública que Pernambuco pode se desenvolver para, de fato, ter acesso a uma disputa mais acirrada quando se fala na questão industrial? Veja, tem vários fatores aí, né? Mas um que predomina e que é uma condição meio que sine qua non para a coisa é o incentivo fiscal. Você tem uma guerra fiscal entre os estados que já perdura há muitos anos, e na questão do ICMS, você hoje em dia está meio que topado, né? Você não pode aumentar o tamanho do benefício porque existe um acordo regulamentado no CONFAS, né, que diz que você pode, no máximo, replicar outros benefícios que outros estados já deram. E aí teve um ponto de corte lá atrás em relação a essas regras. Mas, no caso da Blau Farmacêutica, por exemplo, eles relatam o importante subsídio da Sudene, né, que não tem, por exemplo, para as unidades que eles detêm lá em São Paulo. E aí você tem redução do IRPJ, PIS/COFINS, né, que beneficia muito, né, para que eles tirem essa produção de lá para cá. Mas, aliado a isso, você tem também outros fatores. A questão da logística é fundamental. O custo do transporte por vias terrestres, né, aumentou significativamente. O diesel está bem mais caro do que era antes. E aí, produzir em São Paulo para entregar aqui no Nordeste termina se tornando cada vez mais caro. E, aliado a isso, você tem Suape, né, como, inclusive, na pesquisa da desburocratização que a gente fez, Suape está em primeiro lugar na outra ponta, né, como sendo a instituição aqui em Pernambuco menos burocrática. E aí você vai olhar Suape e Pernambuco, geograficamente,
tem uma característica logística muito relevante, né, de ter contato com diversos estados e ter um posicionamento muito estratégico na região Nordeste e na ligação com demais portos mundo afora. Se você for olhar, né, vindo da Europa, dos Estados Unidos para o Brasil, você vai ter um contato primeiro com o Nordeste para depois ir para o Sudeste, né? Então, isso está sendo ampliado ao longo do tempo e muitas vezes investimentos que estão sendo feitos aqui trazem essa argumentação. E aí você tem aquela MP, né, aliás, o projeto, que não é só MP, depois deve virar um marco, da BR do Mar, né, que permite o transbordo com um custo mais acessível. Então, isso também pode vir a potencializar ainda mais esse transporte marítimo interno, né, doméstico, que hoje é muito caro, né? E aí a ideia é que você venha a facilitar para que o Nordeste, aí você tem Pecém também, Suape, Pecém concorrendo, de certa forma, aí as questões políticas precisam ser bem trabalhadas, né, para que Pecém não fique à frente de Suape, mas esses são alguns dos argumentos. Mas ainda estamos muito naquela tecla do incentivo fiscal, né? Não tanto o ICMS, mas esses outros que a Sudene concede, né, para essas indústrias, atraindo as indústrias para cá. Mas sim, como você comentou, a própria CNI mostrou que nos últimos anos houve essa leve redistribuição, né, para o Nordeste, para o Sul. O Sul tem um tamanho significativo, mas o Sudeste ainda predomina, né, como o grande celeiro das indústrias. Interessante. Seguindo nessa linha, o senhor começa e depois Pedro conclui. Já vou partir para a parte das perguntas para a gente dar seguimento para o final. O senhor fez a pesquisa, eu começo pelo senhor e Pedro pode dar o panorama dele, tanto pernambucano, nacional, como o Caruaru, que desperta tanta atenção dentro do Nordeste atualmente. Inclusive, sendo o terceiro maior PIB, a gente observou em notícias na última notícia sobre a economia para o Agreste, Caruaru, após avaliação, retirando as capitais no Nordeste, encontra-se como terceiro maior PIB. Mas o senhor falou de uma coisa que levantaram entre as perguntas: qual é a maior trava para o investimento do setor privado, ou seja, para negócios aqui no nosso estado? Qual é tanto a nível local como no estado inteiro? Olha, eu diria que tem muito da questão política, né, de você ter, de certa forma, um desalinhamento, né, entre uma oposição entre o governo do estado com o governo federal. Isso é preocupante, né, porque você, às vezes, muitas vezes, você precisa ter esse alinhamento para atrair o investimento para aquela tua região, né? E aí, se você tem estado e governo federal batendo de frente, tem empresas que vão olhar assim, olha, o nosso investimento é um investimento bilionário, né, ou multimilionário, e esse Estado ele está sendo escanteado pelo governo federal porque tem um desalinhamento político. Então, acho que isso é muito preocupante. E segundo, é muito também da questão da burocracia, tá? Então, você trabalhar essa burocracia para... Porque aí o que é que acontece? Voltando lá à pesquisa. Em primeiro lugar, que eu disse, como sendo menos burocrático, está o Porto Suape. Em segundo lugar, veio a ADDPE, que é a Agência de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco. E os caras realmente são ágeis, eles vão atrás, né, dessa atração de investimentos, né, visitam, vão para São Paulo, para onde quer que a empresa esteja, para tentar atrair esse negócio para cá. O governo recebe, faz aquele pacote de boas-vindas, né, que são os incentivos, mas aí vamos fazer a implantação.
Aí você vai ter que lidar com a CPRH, você vai ter questões jurídicas, né, vai ter questões urbanísticas, e aí é onde o problema começa a aparecer, né, para a implantação desse negócio. Então, assim, esse papel da desburocratização ele é fundamental, porque, se você for olhar, tem outros estados que estão correndo atrás disso. O estado de Minas Gerais, ele, eu não me lembro os números de cabeça agora, mas a gente chegou a ter reuniões com o pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de lá, né, através desse comitê, onde eles apresentaram, olha, antes de nós termos um papel efetivo, um papel forte na desburocratização da economia de Minas Gerais, os investimentos foram de tantos bilhões de reais. Pouco, acho que era 16 bilhões, uma coisa assim, na gestão anterior, né? A gestão antes do Zema, lá do cara lá do PT, esqueci o nome dele. E agora, Pimentel. E agora, depois que a gente veja, não é muito tempo, né? A gente está falando aí de 2 anos de governo, com uma pandemia no meio da história, eles implantaram um programa muito forte de desburocratização que está atraindo investimentos, e os números são mais de 100 bilhões de reais que estão passando a ser investidos lá. Então, assim, é aquela coisa, você tem que saber vender o seu peixe, né, para poder atrair esses investimentos aqui para dentro do estado de Pernambuco. E não é só entregar, como eu disse, aquele pacote de benefícios. Tem que ter a questão política também ajuda, mas também ser o menos burocrático possível para que rapidamente você consiga a implantação, né, desse investimento na região. Perfeito. Pedro, como é que tu vê? Qual é a trava que complica o desenvolvimento tanto da economia local como do nosso estado? O que é que falta, na tua visão, por exemplo, para Caruaru ou o Agreste como um todo possa se desenvolver ainda mais? De fato, esse ponto levantado da burocratização, né, não tem nem muito o que acrescentar. Eu acho que esse foi muito feliz aí, inclusive, a fazer a comparação com o estado de Minas Gerais. Eu cheguei a dar uma olhada também, é impressionante. Então, acho que a gente precisa disso, né? O estado hoje de Pernambuco, ele tem essa trava, é muito grave. Eu vou dizer assim, não seria um descasamento, né? Mas estão em universos paralelos, governo estadual e governo federal. A gente sabe que vai haver sempre discordâncias, mas não pode queimar a ponte, né? Existe uma ponte ali, que é a ponte mínima possível para recursos, para execução de obras, enfim, investimentos, isso não se pode perder. Então, diante disso, acho que não tem muito o que acrescentar. E a outra é aquilo que a gente falou um pouquinho anteriormente, né, que é a capacidade do Estado de resolver o equilíbrio ou desequilíbrio das suas contas públicas para que a gente não perca o horizonte de investimentos que o setor público precisa fazer também. A gente quer ver a iniciativa privada cada vez mais presente nas atividades, mas aquilo que é de competência do Estado, ele tem que fazer e fazer bem feito, sem recursos não dá. Abandonar algumas velhas ideias, né? Eu vi particularmente, né, o prefeito de Recife, quando era deputado, criticar a reforma da Previdência, e tenho acompanhado recentemente ele falar em mudanças na sua Previdência, quando a realidade bate a porta, não tem muito o que fazer, né? Então, mas se já se discute isso no começo, isso eu acho que dá uma evolução muito grande, então tem que partir logo de início e pensar um pouco mais lá na frente, né? A gente tem uma reforma tributária que começa a tocar na porta, que pode mudar algumas questões aí em relação a ICMS, incentivos fiscais, né? Que hoje é digamos, um grande convite para as empresas. Isso pode mudar, não estou dizendo que vai, porque a gente não tem ainda uma reforma na mesa, um projeto, uma proposta, mas que podem ocorrer. E aí, o que vai atrair empresas, né, no longo prazo, principalmente, a gente tem um capital humano. Isso vale para todas as regiões, cada um com sua vocação, né, o setor agro, o setor industrial, o setor de serviços, comércio, enfim. Capital humano qualificado. Não adianta a gente querer competir com o Japão, com a Coreia em inovação, se a gente
está 100 anos atrasado em matemática, ensino básico de matemática, não dá para a gente competir nesse sentido. E o básico do básico, que é, por exemplo, saneamento básico, né? Se a gente ficar aí com travas em cima que só a Compesa e outras estatais podem fazer isso, a gente não abre para o século XXI, onde já se discute privatização ou concessão pública de saneamento básico. Parece que Pernambuco não quer entrar nesse debate, né, inclusive usando travas jurídicas para que isso aconteça aqui. Então, a gente vai ficar muito atrasado e não vai conseguir avançar. Então, além de todos esses pontos ligados à burocracia, ao ambiente de negócios, essas outras instâncias que são, de fato, do Estado, o que ele deve sair, tem que avançar, então tem que avançar também a mentalidade dos nossos gestores públicos, né, e do debate público como um todo, que ainda é muito preponderante aí para um lado que, na minha opinião, atrapalha um pouquinho o nosso desenvolvimento. Interessante. São duas perspectivas aí, apesar de semelhantes, bem complexas, né? Cada um colocou o seu ponto de vista, e agora eu gostaria de trazer a última pergunta para a gente se encaminhar para as considerações finais dos dois, que é: Pernambuco conseguirá se tornar, deixa eu só pegar, pode assumir a ponta da economia no Nordeste? Outrora, Pernambuco já teve esse papel, né? Sempre dividindo a bola ali com a Bahia, mas agora, como o Pedro já até pontuou, a gente ficou para trás, até de estados talvez como o Ceará, enfim, a nível econômico e crescimento nos últimos anos. Como é que Pernambuco vislumbra um caminho que possa, de fato, capitanear e chefiar esse crescimento econômico do Nordeste como um todo? Pode começar, Pedro, e depois professor Écio. Pedro, me ouve? Estado, né, a gente tem, por exemplo, você está um segmento, setor de turismo. Setor de turismo em Pernambuco vem perdendo em boa parte pela qualidade da nossa infraestrutura, né? Fazia muitos anos que eu não ia ao TIP em Recife, fui alguns meses antes da pandemia e fiquei impressionado com a estrutura física do TIP, né? E no mesmo dia fui pegar o TIP justamente para ir ao aeroporto e viajar para Salvador, e quando eu chego em Salvador, eu me deparei com outra realidade, né? Eu acho que o prefeito era Semineto ainda naquela ocasião, e fiquei impressionado com a diferença gigante. E também Fortaleza vai no mesmo sentido. Estrutura básica para que você tenha capacidade de receber turistas. Eu estou falando de uma cidade que recebeu, né, a Copa do Mundo, foi sede da Copa do Mundo, era para ter recebido, o Permini está com uma infraestrutura turística adequada, e não está. Isso vai para vários setores, tá? Então, acho que para que a gente volte a ser competitivo com esses dois estados, eu acho que passa por isso. Né, o Ceará, apesar da gente ter sempre em mente a figura dos Gomes, né, que são polêmicos em bater em algumas teclas, mas o Ceará, distante do discurso deles, é um estado que tem uma situação fiscal interessante, né? Anos e anos ganha aquele prêmio que eu acredito que é o prêmio Rui Barbosa, né, que é um prêmio de boa gestão fiscal, né? Você tem Sobral também, que é uma cidade do interior que tem uma gestão fiscal interessante. Claro que eles têm seus níveis de intervenção, né, desenvolvimentismo e tudo aquilo, mas, na prática, a gestão fiscal é interessante, e talvez isso tenha contribuído até para gastar esse dinheiro aí com intervenções, digamos assim. Então, acho que a gente precisa primeiro arrumar a casa para depois voltar a tentar ser competitivo. Agora, que eu acho que Pernambuco é um dragão não, um leão do norte adormecido, né? A gente tem uma capacidade que, se a gente entrar no trilho, né, um capital humano interessantíssimo, né? Basta a gente olhar a idade, o tempo da nossa Universidade Federal, o capital humano das nossas universidades federais, né, o capital que nossas empresas acumularam durante muito tempo, está aí o Porto Digital, né? A gente tem aqui em Caruaru empresas que estão em ligação direta com o Porto Digital, impressionante. Converso com clientes meus que dizem: Pedro, hoje minha concorrência não é a empresa ganhar um cliente que eu tenho, ela é ganhar o meu funcionário,
porque eu só tenho aquele cara, estou tendo que pagar R$ 8.000 por um profissional de tecnologia e pode chegar alguém do botar 10, porque eu não vou encontrar outra, aí eu tenho que ir atrás em São Paulo e tal. Então, a gente precisa reanimar, reacordar esse Leão do Norte nesse sentido, para que a gente volte a ser tão competitivo como esses outros estados. Eu acho que a gente tem condição de ir muito longe. A gente é um estado muito forte, como eu disse, três grandes regiões bem divididas, né, cada uma com sua grande vocação, várias vocações, na verdade. Então, acho que a gente tem esse potencial de ir mais longe, né? São pequenas capitais no interior, a gente tem Caruaru, a gente tem Petrolina, a gente tem Garanhuns, né? Tem outra Serra Talhada, temos várias cidades pequenas, né, mas que têm uma força econômica muito forte e que eu acho que quando a gente encontrar essa linha aí, esse denominador comum entre elas, o Estado vai crescer e desenvolver muito. Importante colocação. Professor Écio? Veja, eu concordo com o que Pedro estava dizendo, e acrescento que a gente teve um momento de um boom econômico relevante, né, aí mais ou menos na época da campanha presidencial de Eduardo Campos, e logo em seguida surgiu a questão da Lava Jato, que trouxe um baque também muito significativo ali na região de Suape. Suape vinha com uma série de investimentos significativos, né, com a refinaria, com os estaleiros, um programa de investimentos muito interessante, e tudo isso, não estou culpando, estou dizendo que é a culpa da Lava Jato ter feito isso acontecer, tá? Mas as consequências, né, de você ter que lidar com essa problemática da Lava Jato, né, foi de você trazer o fechamento de muitas empresas e muitos empregos naquela área. Aos poucos, a gente vê a retomada de investimentos acontecendo, né, como esses que a gente já mencionou, mas eu acho que o ritmo ainda poderia ser mais forte, né. O governo do Estado poderia ousar mais, né. A gente vê, agora eles estão com uma nota do CAPAG, né, que uma capacidade de pagamento que permite tomar empréstimos, e aí a gente tem que entender e querer saber quais são os empréstimos que eles vão fazer, né? Para melhorar a infraestrutura daqui do estado de Pernambuco, mas será que isso não poderia ser feito pela iniciativa privada? Por que novamente pegar mais dinheiro emprestado, se endividar mais, né, que vai trazer consequências lá na frente? Esse CAPAG ele foi obtido, em grande parte, né, pela ajuda que o governo federal deu no ano passado, com aquele plano Mansueto, né, que mudou depois de nome, né? A gente não viu uma reforma administrativa ou da Previdência muito forte ou significativa acontecendo aqui no estado de Pernambuco para melhorar as contas, né? Diferente, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é um estado que está falido, mas que está saindo da falência, né, por conta de uma gestão muito bem sucedida. Aqui nós temos estatais que poderiam ter sido privatizadas também, temos aí um arco metropolitano que está enganchado, né, pode ser que saia agora do papel, mas são algumas, assim, você vê oportunidades que às vezes não são trabalhadas, né, e que terminam deixando a gente para trás. E os nossos vizinhos, nossos concorrentes, fazem, né? Então, assim, você às vezes se prender num idealismo político pode trazer consequências negativas. Tudo bem, tenha o seu idealismo político, mas corra e faça negócios, porque os negócios é que vão gerar emprego e renda, né, para a população e vão fazer a economia crescer, se desenvolver, tá? Então, assim, isso, como o Pedro bem colocou, você tem lá os Gomes, lá no Ceará,
mas eles não perdem tempo, não. Eles vão atrás para atrair negócios, né, e fazem a coisa acontecer. Então, a gente precisa ser mais agressivo nesse sentido, né, para poder trazer também, atrair mais negócios aqui. E, inclusive, Pedro mencionou a questão do capital humano. Eu queria acrescentar a questão do capital político. Nós temos aqui deputados, senadores, players que são muito relevantes no contexto nacional. Mas, na hora de formar a bancada em prol de Pernambuco, isso nunca acontece. Na Bahia, no Ceará, eles se engalfiam, brigam e tal, mas na hora de trazer uma coisa para o estado deles, eles fecham a bancada, oposição com situação, e se unem para trazer o investimento. E a gente precisa mais disso aqui também no estado de Pernambuco. Importante aí, né? Um ponto de vista abordado pelo professor S, que é a capacidade do poder público, né, de mover as coisas, né? Tem um sinal aí de dois exemplos que são tanto o Rio Grande do Sul, com as reformas que vem vindo, privatizações, concessões e etc., como também a influência do poder público quando ele está no Congresso Nacional, por exemplo, né? As bancadas têm uma importante influência. E Pernambuco sempre teve, por exemplo, lideranças relevantes com cargos de alta confiança, como, por exemplo, a gente tem agora o senador Fernando Bezerra Coelho, que é líder de governo, né? E tem trazido investimentos principalmente para o sertão, ou buscado trazer investimentos para o sertão. A gente vê a gestão do Miguel Coelho ser muito beneficiada com isso, enfim. E as cidades ao redor, né? Sempre uma cidade polo acaba levando as suas circunvizinhas, né? E ali o desenvolvimento acontecendo. Gente, a gente está chegando no final. O pessoal perguntou do ICMS, eu vou responder de bate-pronto. Claro que se o aumento do ICMS for excessivo, inviabiliza muitos negócios. Não tenho dúvida disso. Eu quero deixar aqui um abraço para todo mundo que participou conosco. Lucas Cavalcante, Joás Júnior, a Kessia, o Jardim, que é aí de Caruaru, um abração para ele, um amigo nosso. O Felipe Lima, enfim, outras pessoas que participaram aqui. O JC Costa também nos ajudou com as perguntas. Perguntou se a expansão monetária causa inflação, aí a gente vai levar outra hora para responder, mas sim, ela causa, depende da dose, né, e do momento. São consequências que uma pedrinha move outra e a gente precisa analisar. Cada caso é um caso diferente. Às vezes os Estados Unidos podem jogar um rio de dinheiro, a gente não pode, e a gente tem que observar no detalhe, mas aí fica para uma segunda discussão. Posso falar rapidamente sobre isso, Matheus? Só uma coisa interessante. Você tem um pacote trilionário dos Estados Unidos, né, de 6 trilhões de dólares em fases, né? Você tem aí, eu não me lembro os números exatamente, mas algo em torno de 1,9 para o auxílio emergencial deles, 2 ponto alguma coisa para investimentos em infraestrutura e mais outros 1 ponto tanto de segurança social. Essa primeira parte do auxílio emergencial já está rodando e olha a problemática da coisa. O valor do auxílio emergencial ele é tão elevado lá que vocês sabem que o salário mínimo nos Estados Unidos ele não é calculado mensalmente, sim por hora, né? Então, o valor hora do auxílio emergencial está maior do que o valor do salário mínimo. Aí é aquela coisa, as pessoas não vão querer trabalhar. Está maior do que... Lá eles falam muito do lavador de pratos, né? Nos restaurantes tem muito isso. Está maior que o salário do lavador de pratos. Está maior do que o pessoal que trabalha em hotelaria, de recepção, essas coisas. Está mais alto do que professores e professoras do kindergarten, que é o berçário, né? É melhor ficar em casa do que ir para a escola dar aula para as crianças. Então, vejam como a coisa é problemática. Aí, o que é que acontece? Os restaurantes, né, estão tendo que pagar salários mais elevados por conta do auxílio emergencial. Por isso que o desemprego lá ainda continua, de certa forma, num patamar elevado, porque as pessoas não querem trabalhar, eles preferem receber o auxílio emergencial. Tá? E aí isso vai causar inflação. Fora isso, quando você joga dinheiro na mão da população, ela vai consumir mais,
que termina trazendo também uma pressão inflacionária. Tá? Então, assim, só um exemplo interessante, né, que para você ver como a coisa pode ser problemática. São estímulos ruins, né? A gente dá, às vezes, o poder público às vezes quer ajudar, mas acaba fazendo incentivos contrários, né? A gente tem que observar uma coisa que eu aprendi com o professor Écio, enfim, em alguns projetos que a gente tem junto, e outros economistas renomados como o professor, é de que não existe uma resposta simples para os botões que a gente aperta na economia. Tem que ver caso a caso, olhar o que o histórico diz, o que a economia diz, né? Quais são os estímulos fiscais que devem ser dados, quais são as injeções monetárias que, de fato, beneficiam a população ou que causam, de fato, inflação, como já foi posto aqui. Mas eu queria agradecer muito a participação dos dois, os dois representando o time da CBN hoje aqui, né? Os dois têm colunas, e o professor S, inclusive, também participa muitas vezes do jornalismo da Globo, também em Recife, para ressaltar, entre outros meios de comunicação que os dois exercem influência. Né? Eu tenho o prazer de ter o professor S também. Global é Pedro, eu não sou global, não. Eu acho que talvez eu veja os dois na próxima oportunidade, no Big Brother, né? Talvez, quem sabe. Big Brother não vai querer Écio Costa lá. Perdemos essa chance depois que o Gil foi. Fica difícil. Olha, foi um patamar muito elevado para a gente. Talvez o Big Brother não queira por um único fato. Os dois, se eu não me engano, são os dois torcedores do Náutico. Tá? Já fica uma coisa que enfraquece o time aqui em Pernambuco, é essa torcida do Náutico. Mas, encerrando por aqui hoje, eu quero agradecer muito aos dois e reforçar o convite para o pessoal participar, conhecer o Livres, né? Que é uma instituição suprapartidária, que tem diversos especialistas de áreas mais conceituadas possíveis. Tem gente na agronomia, na economia, enfim, a gente sempre leva um papo muito bacana, muito aberto, muito tranquilo, muito sereno, tentando trazer os dados, elucidar, né? Não fazer o debate torto, tentar trazer a informação da melhor maneira possível. Pedro, tuas considerações finais e, em seguida, o professor Écio. Matheus, primeiro, obrigado. Você, Francisco, Écio, né, que eu sempre gosto de dizer que foi minha referência quando cheguei na CBN. Então, tomei de nota o Écio aqui em Pernambuco e o Teco Medina em São Paulo. Sempre é um prazer, então, conversar com ele e aprender também. E ao Livres, né, vocês que estão aí na batalha, né, trazendo ideias, trazendo boas ideias de qualidade. Acho que isso faz muito bem. Um grande abraço aí para a Carla, que eu dei uma olhadinha agora no chat, ela está participando, né, o Jefferson também, enfim, a todos aí, meu grande abraço e meu obrigado por poder contribuir, de certa forma, aí, com um tema que eu acho importante, que a gente deve mastigar bem para que Pernambuco volte a ocupar o seu espaço que a gente já teve em algum passado. Professor? Eu também queria agradecer o convite. Hoje foi um dia muito cheio para mim, mas guardei aqui um pouquinho de voz ainda para estar conversando com vocês. E também é um prazer estar conversando aí com o Pedro. Eu tenho acompanhado o trabalho dele e gostado bastante. Ele deve ter o crachazinho dele da Globo também, né? Agora aí. Eu estou brincando, eu estou tirando onda com você. Mas é muito bom, né? A gente precisa ter economia bem falada na TV, né? Porque o que a gente vê por aí de distorção, só para finalizar, essa semana mesmo foi o ápice da coisa. Enquanto na segunda-feira eu escrevi lá no Diário de Pernambuco, PIB, 2 pontos, copo meio cheio ou meio vazio, né? E instigando as pessoas a pensarem, né? Será que está melhor, está pior? Tire suas conclusões. Aí você vê a Folha de São Paulo ontem, foi antes de ontem, né, diz a economia dá sinais de despiora. Pelo amor de Deus, né? É aquele grande esforço para não dar o braço a torcer e dizer que tem uma notícia boa. Né? Esse tipo de coisa a gente não precisa. Tá? A gente precisa de um debate bom como esse, uma discussão importante, né? E que a gente mostre os lados positivos e negativos. Ficar querendo puxar para a ideologia é muito ruim.
né? Então, assim, se está ruim, está ruim. Se está bom, está bom, né? Mas vamos tentar ser um pouco mais realista e, de certa forma, também positivos, né? Com relação à nossa situação econômica. Tá joia? Brigadão, um abraço a todos, um abraço aí para a Carla também. E, inclusive, quando eu estive lá naquele outro evento, foi quando eu conheci Carla, tá? Então, fico muito feliz em estar participando novamente. Com certeza, professor. Eu que agradeço vocês dois. Um abraço para a Carla. Como diz Jardim, um abraço para igual o cantor de forró do interior. Um abração, meu amigo. Tamo junto. Agripino Teixeira, o pessoal todo, Chico, que me ajudou também nos bastidores. Fica aqui, né? O que o professor falou, só reitero o debate com as ideias, né? O debate de fato bacana, redondinho, trazendo as ideias. O espaço contraditório é sempre muito bem-vindo. O Livres é isso, né? O Livres ele sempre tenta trazer os melhores dados, a informação correta e ajudar, né, no debate público para desenvolver as informações e as políticas públicas da melhor maneira possível. A gente vai encerrando por aqui nessa sexta-feira. Eu só tenho a agradecer a todos e até um breve momento, se assim Deus permitir. Até mais. Até mais, um abraço.